Nós estamos no 21º domingo após Pentecostes, meditando sobre a trajetória, sobre a vida, sobre a caminhada de Jesus. E neste domingo, o texto nos diz que Cristo continua a sua caminhada, a sua jornada. Essa jornada, quando o texto fala dessa caminhada, aqui no verso 17, tendo ele saído para se pôr a caminho, Cristo estava nessa caminhada, e essa caminhada, ela é rumo a Jerusalém. E o que o aguarda em Jerusalém? Prisão, sofrimento, entrega, morte. Morte na cruz, mas também ressurreição. Então Cristo está numa caminhada de entrega total, dando a sua própria vida por nós. Esta era a caminhada de Jesus. Era uma caminhada de sacrifício desde quando ele encarna e começa o seu ministério. É uma vida de entrega, é uma vida que ele faz da sua própria vida um dom a todos nós, que vai culminar na cruz, a entrega total a nós. E nessa jornada, nessa caminhada de entrega, de sacrifício, de amor, passando em certo lugar, alguém corre até ele. Penso eu que se eu soubesse que Jesus Cristo passaria por aqui nessa avenida, todos nós correríamos até lá. Então alguém faz uma pergunta para ele, que é uma pergunta, apresenta-se um homem, corre até ele, se ajoelha e faz uma pergunta que todos nós já fizemos, eu já me fiz, e outras vezes farei novamente, que é uma pergunta crucial, muito importante. Ele diz: bom mestre, que farei para alcançar a vida eterna? Eu creio que você já fez essa pergunta. Senhor, o que eu preciso, o que me falta? Já fez e fará novamente. Será que me falta alguma coisa? Cristo, ouvindo aquela pergunta, ele não aceita aquele elogio. O homem vem com ele com muito respeito, se ajoelha, o trata como mestre, um mestre bondoso, mas é importante nós sabermos que Cristo, ele vem ao mundo por diversos motivos. Mas dois assim mais resumidos que eu posso citar, é que ele veio para tomar o nosso lugar na condenação que era para ser minha, na cruz. Ele me substitui como sacrifício pelo pecado que era meu. Mas um outro motivo importante é que ele vem para me ensinar como eu devo agir. Devemos prestar atenção em tudo que Cristo fala e faz, para que nós tentemos falar e agir como ele fez. Tudo na vida dele era um ensinamento. Até mesmo esta caminhada, que a igreja agora, nesse tempo presente, faz uma caminhada, deve ser uma caminhada de serviço, uma caminhada de entrega, uma caminhada muitas vezes de levar a cruz e de se doar pelos outros. E se doar por Deus. Mas ele não aceita o elogio, como eu disse. Muitas vezes nós gostamos de elogios, não é assim? Ô, irmão Marcos, sua roupa estava tão branquinha. Ô, irmão Marcos, sapato, hein? Nós gostamos de elogios, né, irmão? Mas muitas vezes esse elogio, ele nos corrompe. E aí eu começo a falar quando chego em casa, minha roupa era a mais branca que tinha. Eu vi lá a roupa dos meus irmãos lá e... muitas vezes o elogio nos corrompe. Então Cristo nos ensina aqui: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Cristo, como que corrige aquilo ali? Não. Bom é só Deus. Ele é bom, mas eu creio que neste momento ele está nos ensinando a ter cuidado com os elogios. Bom é só o Pai, é só Deus que está no céu. Por que me chamas bom? Só Deus é bom. Então Cristo inicia agora respondendo à pergunta:
Verso 19 diz: conheces os mandamentos? Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cometa fraudes, honra pai e mãe. Ele apresenta àquele homem os mandamentos. E aquele homem, ouvindo aqueles mandamentos, ele foi criado na lei, e ele diz: todas estas coisas eu tenho praticado desde a minha juventude, desde a minha mocidade. Cristo identifica então qual é o problema que está acontecendo ali. E Cristo, o texto diz que amando-o, Jesus diz: uma coisa te falta. É interessante que quando nós temos um apreço por alguém, nós temos um cuidado, nós temos um respeito por alguém, muitas vezes nós temos cuidado ao falar com aquela pessoa, não é assim? E se aquela pessoa, talvez um servo de Deus, uma serva de Deus, identificamos que alguma coisa o está afastando do Senhor, nós não temos coragem de falar. Mas o texto diz que Jesus, amando-o, uma coisa te falta. É interessante isso, que Jesus chama a atenção, mas é porque ele amava aquela pessoa. Às vezes nós agimos o contrário, fazemos o contrário, né? Ou aquela pessoa é tão boa, não vou ofender ele não. Deixa ele viver com o pecado dele. Está tudo bem. Ele é tão bonzinho, depois Deus faz a obra, né? Mas Cristo com amor. Jesus olhando ele, amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Naquele momento, aquele homem ficou contrariado com aquela palavra o abateu sobremaneira, ele ficou entristecido. No original, a tradução dá a ideia de que ele ficou sem reação diante daquilo, e ele fez uma escolha. Houve uma tristeza, um abatimento, como se tudo tivesse obscurecido diante dele, porque a luz do mundo estava na frente dele, o bom mestre. E naquele momento ele pensa na sua riqueza, pensa em tudo que ele tinha, e a tristeza toma conta dele, como se naquele momento ele já se experimentasse o afastamento, o distanciamento do homem que se apega às coisas do mundo, aos bens e ao pecado, sofrerá no dia do juízo. Ele já sai triste, se afastando da vida, se afastando da luz, se afastando daquele que poderia dar riquezas muito maiores do que aquele homem tinha na glória. Mas ele se apega às coisas da terra e sai triste, cabisbaixo, contrariado, e se retira da presença de Deus. Meus queridos, os que fazem parte do reino de Deus devem praticar os mandamentos. Os que fazem parte do reino de Deus precisam praticar os mandamentos. Cristo apresenta a ele todos os mandamentos para que ele cumpra. Nós vamos ler aqui em Lucas capítulo 10, ou melhor, vamos na carta magna do Novo Testamento, Mateus 5, verso 17 ao 20, que diz assim: não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-las à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota ou um traço da lei. Aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Verso 20: digo-vos, pois,
a vossa justiça, se não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, do verso 17 ao 20, que é a carta magna, que está ali no Sermão da Montanha. Cristo reitera a preocupação, o ensino de que os seus seguidores devem cumprir a lei moral, os mandamentos. Essa questão já foi muito debatida na história do cristianismo. E nós tivemos um período que os teólogos chamam, isso já no começo da igreja e também no período da reforma, que é chamado de antinomismo, que significa uma aversão à lei. Porque a ideia é essa: mas Jesus Cristo me ama tanto, tão misericordioso, deu a vida por mim. Eu sou salvo pela graça. Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Assim que o texto diz, e é assim que nós cremos, somos salvos pela graça. Mas se Jesus é tão bom, tão misericordioso, se eu pecar eu tenho um advogado, então ele não liga para isso não. Posso pecar tranquilo, se eu errar peço perdão. E houve esse entendimento, tanto nos primeiros séculos, como no período da reforma protestante, houve muito forte isso, aversão à lei. Não, é só a graça que interessa, e o amor, está tudo certo. Mas, de acordo com os textos que nós lemos aqui, tanto do homem rico, como da nossa carta magna ali, que está em Mateus 5, Jesus se importa com os mandamentos. É importante nós entendermos que, por mais santo que eu seja, que você seja, eu cumpro todos os mandamentos, jamais isso me salvará. Eles são viciados. Muitas vezes a minha bondade, ela traz vícios, traz más intenções. Nós não merecemos a salvação, por mais santo que você seja. Quem mereceu isso para mim foi Cristo. Nós somos salvos porque Cristo cumpriu os mandamentos e pelos méritos dele nós somos salvos. Porém, quando cumprimos os mandamentos, nós respondemos a esse amor de Deus. Essa vida, essa caminhada de sacrifício, de entrega, de cruz, que ele diz lá, próximo da sua morte: aqueles que me amam, cumprem os meus mandamentos. Eu não sou salvo por isso, mas por ser salvo, eu obedeço os mandamentos. E isso acontece, é interessante que isso acontece até mesmo no Velho Testamento, até mesmo no Primeiro Testamento. Porque quando nós olhamos a trajetória do povo de Deus, nós vemos que eles estavam aprisionados no Egito, não é assim? Escravos, cativos, sofrendo e clamando, pedindo: Deus de nossos pais, Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, onde tu estás? Nos livra deste sofrimento. Os feitores nos chicoteiam, nós somos obrigados a fazer coisas que nós não queremos fazer, e aquele clamor vai e sobe a Deus, e a graça é exatamente disso, é Deus se voltar para você especificamente, e se curvar para você, estender a mão, e te dar uma grande bênção, um grande favor que você não merecia. Então Deus faz isso, vem com braço forte, mão estendida, tira aquele povo do Egito, através de sinais, através de maravilhas, e aquele povo sai ali daquela situação, e então marcha ali através do deserto. Quando chega na frente do mar, Moisés estende o cajado, Deus coloca a sua mão, o mar se abre, o povo atravessa, e encontra Deus aonde? No Monte Sinai. Então, quando chega lá no Monte Sinai, capítulo 19, verso 5, veja bem o que acontece. Deus fala a Moisés: agora, pois, se obedecerdes a minha voz, guardares a minha aliança, sereis meu povo particular entre todos os povos da terra.
Toda a terra é minha, mas vós sereis um reino de sacerdotes, uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. Deus vai até Moisés, fala com ele, e agora fala para ele, ou você vai falar isso para eles. Vamos estabelecer uma aliança agora. Verso 7, veio Moisés, convocando os anciãos do povo, comunicou-lhes as palavras que o Senhor lhe ordenara repetir. E aí o que o povo diz? Olha a aliança sendo fechada, e todo o povo respondeu a uma voz: faremos tudo o que o Senhor disser. Moisés falou ao Senhor estas palavras do povo. Então o Senhor lhe disse: eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que todo o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. Aí está a aliança. Nós também fizemos uma aliança com Deus. Cremos, ouvimos a palavra, e aquela palavra, o Espírito Santo, com a sua graça, veio e fez ela entrar no nosso coração, e nós acreditamos. E acreditamos, nós fomos batizados, a aliança estava firmada com Deus, amém? E agora aqueles que têm aliança com Deus fazem o quê? Cumprem os seus mandamentos, amém? É isso que acontece. Como eu disse, a salvação é pela graça, mas a resposta nossa a esta graça que nós não merecemos é a obediência, é fazer tudo o que Deus nos ordena. Queridos, aí eu pergunto, nós que fazemos parte do reino de Deus, temos observado os mandamentos do Senhor? Quando eu li o texto lá de Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha, Cristo disse que Ele vem para confirmar a lei e aprofundá-la, e dar uma dimensão maior. Não é só não adulterar, é aquele que olha para uma mulher, Cristo diz, aquele que olha para uma mulher com desejo impuro em seu coração, já adulterou. Não é só não matar, atravessar a pessoa com a faca, com facão, dar um tiro, não é só isso. Mas muitas palavras que nós ouvimos na nossa vida, eu tenho certeza que você já ouviu isso, foi como se tivesse dado um tiro. Causa um estrago tão grande na sua vida. Então foi para isso que Cristo veio. Ele diz: confirma a lei e amplio. Para quê? Porque esse povo que está aí foi chamado para ser santo, foi chamado para agradar a Deus. E essa é a resposta que nós devemos dar. Será que nós temos consciência dessa graça, desse amor, desta vida plena e eterna que Deus quer nos dar, que já participamos aqui, quer nos dar no céu, e temos obedecido ao Senhor? Ou será que nós, Deus é bonzinho demais, Deus é tão bom, vou mentir aqui, está tudo certo. Vou enganar isso aqui, está tudo bem, depois eu peço perdão a Deus, está tudo certo. Então eu quero ler um verso em Hebreus, capítulo de número 10, o verso 20, capítulo 10, verso 26. Vamos ver se abre. Já saiu. Capítulo 10, do verso, abriu aqui, verso de número 26, ouça bem. Pois se pecarmos voluntariamente, e com pleno conhecimento da verdade, já não há mais sacrifício pelo pecado. Quer dizer, o que Cristo fez por mim, se eu continuar pecando assim, não há mais o que se possa fazer. Aguarda-nos apenas o julgamento tremendo e o ardor de um fogo que consumirá os adversários. Quem transgride a lei de Moisés, olha, isso é Hebreus, a lei moral. Quem transgride a lei de Moisés é condenado à morte sem piedade, com base em 2 ou 3 testemunhas. Podeis então imaginar que castigo mais severo ainda merecerá aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança da qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Nós conhecemos com efeito quem é que diz: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E ainda, o Senhor julgará o seu povo.
Então que nós tenhamos atenção, repito, os que fazem parte do reino de Deus praticam os mandamentos. Vamos repetir? Os que fazem parte do reino de Deus praticam os mandamentos. Louvado seja o nome do Senhor. Que assim nós possamos agir. Jesus, depois daquela situação, o homem sai bastante triste, abatido. Começa a experimentar já ter trocado os bens materiais pelos bens eternos, pelos bens que jamais se acabarão. Tristeza, abatimento. Eu não sei como foi a vida dele dali em diante. Porém, a graça de Deus está sempre aí, nos buscando, não é? A graça de Deus está sempre nos buscando, até mesmo quando nós estamos assim desanimados, com a fé abatida, a graça de Deus está sempre ali, ó. Marcos, volta, se arrependa, não faça isso, venha para os meus pés. A graça de Deus está sempre assim. Os discípulos ficaram atônitos, irmãos. Os discípulos ficaram coçando a cabeça. E aí Jesus observou aquela situação, olhou em volta. O texto diz que ele olhou em volta, quer dizer, ele estava sabendo o que eles estavam pensando. E aí olhou para eles e disse: quão difícil é entrar no reino do Senhor aqueles que são ricos. Ele quis estender aquele assunto. Quão difícil é para um homem rico entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam, se espantaram, ficaram atônitos. Irmãos, assim como hoje, isso também acontece hoje. Poxa, mas o irmão Chiquinho é tão abençoado, né? 5 carros na garagem, 3 mansões, mansão no Lago Sul, no Lago Norte. É um homem abençoado demais, não é assim? Deus o abençoou, o agraciou. Os judeus também pensavam assim. Isso é um homem que ele faz tudo correto para Deus, ele obedece todos os mandamentos, por isso que Deus o abençoa desta forma. E aquele que está passando luta ali, só tem uma bicicleta, isso aí deve estar em pecado, está fazendo alguma coisa errada, porque olha a situação dele, morando de aluguel, só tem uma bicicletinha para ir trabalhar, sapato furado, isso aí está em pecado. E o outro lá é o que é abençoado. Os judeus também pensavam assim, por isso que eles ficaram atônitos. Mas espera aí, se um homem abençoado desse, agraciado por Deus, pode ser rejeitado por Ele, quem vai se salvar? Porque a Bíblia diz que Jesus olhou para ele era cumpridor dos mandamentos, uma pessoa piedosa. Talvez ele cumprisse os mandamentos mais que eu. Piedoso, tudo que os mandamentos que Cristo falou, Senhor, desde a minha mocidade eu cumpro. Então era uma pessoa temente a Deus, não é assim? Ou religiosa. Então, Cristo olhou para ele, ele era uma pessoa que respeitou, que deu consideração a Cristo, se ajoelhou, bom mestre, tinha reverência, tinha respeito. Cristo olhando para ele, amou-o. Então ele era abençoado por Deus, tinha abundância, era piedoso. Deus olhou para ele, o amou, especificamente ele, aquela pessoa. Tinha um amor, um amor especial para aquele homem. Mas mesmo assim, ele não pôde ser salvo. Naquele momento, ele recusa a proposta de Jesus. Então, os discípulos falam, então, quem é que vai ser salvo, né, meu? Começa a pensar, quem é que vai ser salvo? Né? Coitado de nós. Jesus novamente repete, é difícil para um homem rico entrar no reino dos céus, porque eles confiam nas riquezas. Aí começa a esclarecer as coisas. E a imagem que eu coloquei, então vem uma frase proverbial que os conhecedores da língua chamam de hipérbole. O que é a hipérbole, Marcos? Hipérbole é um exagero que você fala para você fazer entender àquela pessoa que o negócio é muito grande. O nosso reverendo Robert pode dizer assim, contar para mim uma história, e eu falar bem assim, irmãos,
O reverendo Robert me contou uma história que eu morri de rir. Não é assim? Você morreu de fato? Não morreu. Mas a pessoa diz, deve ter doído a barriga, deve ter faltado ar, deve ter ficado roxo, quase caiu no chão, não sei, alguma coisa assim, não é? Mas não morreu de fato. Isso se chama hipérbole. É um exagero para que a pessoa tenha consciência de que aquela questão foi muito grande, que foi algo de relevância. Então Cristo fala uma hipérbole. Ele diz: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Algumas pessoas na história dos estudiosos, na história da exegese, apresentaram teorias dizendo que esse fundo de agulha era uma porta em Jerusalém. Mas, com o tempo, ficou confirmado que isso não existiu. Não era uma porta em Jerusalém. Alguns diziam que o camelo era uma espécie de corda muito grossa, que jamais passaria pelo buraco da agulha. Também isso foi questionado e também não existiu, caiu por terra essa teoria. Eu lembro que quando eu estava, bastante ali nos meus 17 anos de idade, eu estava naqueles cursinhos preparatórios, e o meu professor de português, ele trouxe esse texto, e ele zombou do tradutor, João Ferreira de Almeida, porque ele disse, ele não soube traduzir, isso aqui não era um camelo, era uma corda, mas hoje em dia se sabe que a tradução correta do grego não era corda, era camelo. O animal terrestre maior da Palestina, o maior animal terrestre da Palestina, não era elefante, era o camelo. Então, quando Cristo traz o camelo no fundo da agulha, é exatamente isso. Apesar de ser uma hipérbole, não é corda nem uma porta, é a dificuldade que Cristo apresenta para essa pessoa, para que ela entre no reino dos céus. Pedro diz: olha, Senhor, nós te deixamos tudo para te servir. Quando Pedro ouviu isso, os discípulos, Pedro falou: Senhor, nós deixamos tudo para te servir, tudo que tínhamos. E é importante notar que quando Jesus chama, agora farei de vocês pecadores de homens. Se você voltar um pouquinho lá no texto, Jesus olha para eles, manda eles pescarem, joga a rede do outro lado. E aí eles obedecem, trazem aquela, carregado que quase o barco vira. E naquele momento ele olha para Pedro e fala: Pedro, eu farei vocês pescadores de homens. Ele deixa o pai, deixa a mãe, deixa o serviço, deixa o barco e vai seguir Jesus. Amém? Mas é interessante também que a casa dele continuava lá. Muitas vezes na viagem de Jesus eles paravam novamente em Cafarnaum, na casa de Pedro. É importante entender isso. Quando a gente lê esse texto aqui, ele não é para ser entendido genericamente. Em certa medida sim, mas esse texto, a princípio, ele é específico para aquela pessoa. Quando Jesus fala para aquele homem, ele fala exatamente do problema dele. Ele cumpria os mandamentos, mas um dos mandamentos ele não cumpria. Qual era? Que nós recitamos aqui, no início da liturgia: amar a Deus acima de todas as coisas, acima até dos seus bens. É assim? Então, olha só a oposição interessante que o texto que Marcos coloca. Porque o homem diz assim: Senhor, todas estas coisas eu faço desde a minha juventude. E Jesus amou ele, amou que queria que aquele homem fosse seu seguidor e fizesse parte do seu reino. Todas estas coisas. E Jesus se opõe e fala: uma coisa. Todas essas coisas eu tenho feito, mas Jesus fala: uma coisa te falta. E Jesus vai exatamente no problema. Exatamente no problema. Porque se eu amo esse copo é tão bonito, né, irmão? Sempre eu olho para ele, eu amo tanto esse copo. E aí eu estou o dia todinho lavando esse copo, né? Eu gosto dele demais. Eu boto ele ali na cristaleira, não é assim? Boto ele na cristaleira lá. Quando eu vou beber água, tem que ser naquele copo. Eu pego ele, eu amo demais esse copo. Quando você ama muito uma coisa, você cuida dela, né? Você tem uma atenção.
E muitas vezes, aí você encontra Jesus. Jesus, olha, eu tenho feito isso, eu tenho me sacrificado, eu vou no culto, né, eu tenho evangelizado. Aí Jesus fala para mim, uma coisa te falta. Pega aquele copo e dá para o irmão Matias. Ai, Jesus, aí é pesado, né? Aí a pessoa, mas aquele copo, eu gosto tanto daquele copo, é tão lindo. Ou seja, é tão lindo aquele copo. É assim, irmãos. Algo sutil, a idolatria é algo sutil, que muitas vezes você não percebe aquilo. Você idolatra uma pessoa, você tem um amor tão grande por aquela pessoa, é apaixonado por aquela pessoa. Os jovens sabem mais disso, né? Aquela paixão, aquela coisa. E muitas vezes nós somos apaixonados por bens materiais, por coisas, ou por pessoas. E aquele amor é tão grande que está acima do amor que você tem a Deus. Esta coisa, se fosse verdade, a história que eu contei, jamais poderia me salvar. Quem fez a matéria-prima disso aqui foi o nosso Deus. Quem fez aqui o líquido foi Deus. Tudo vem de Deus, irmãos. O meu coração está batendo porque Deus está permitindo, eu estou falando porque Ele está deixando, estou em pé porque Ele permite. E aí eu vou me apegar a coisas. Ele é o dono da vida. Ele é o dono da vida. Muitas vezes essa escolha é difícil, é pesada, porque nós nos apegamos demais às coisas, a pessoas, e aí nós colocamos isso na frente de Deus, acima de Deus. Mas você veja que isso confirma até o que eu estava dizendo, é necessário cumprir os mandamentos, e nesse mandamento, o primeiro é, não terás outros deuses diante de mim, lá em Êxodo, né? Só o Senhor teu Deus e adorará, e não terás outros deuses diante de mim. E quando Jesus analisa a lei novamente, e aí ele fala o que nós recitamos, né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, né? De todas as tuas forças, né? Coração, afeto. A quem você tem mais afeto? A quem você tem afeto? De todo o coração, de todo o entendimento. Entendimento é o intelecto. O entendimento ele vem da inteligência, da escolha e da vontade. A sua vontade maior é para quem? É para quê? De todo o coração, de todo o entendimento, de toda a sua força física, todo o seu corpo, amando a Deus acima de todas as coisas. Então quando Jesus fala, olha, pega essas coisas que tu tem, dá aos pobres, e olha só a palavra que ele fala, é interessante isso. Porque aquele homem não estava seguindo a Deus. Ele pensava que estava. Ele fala, dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Na verdade, aquele homem não estava seguindo a Deus, não estava seguindo a Jesus. Então vem e segue-me. A ênfase está em seguir a Deus. Segui-lo. Ele deveria se arrepender daquele pecado e deixar imediatamente. Então, cabe um esclarecimento de que a riqueza ela não é um mal em si. O dinheiro ele é um meio. Nós precisamos de dinheiro. Ele é um meio para que nós possamos adquirir as coisas, não é isso? Mas quando nós temos as pessoas que conseguem acumular muito dinheiro, há uma tentação muito forte. Quem já viu aquele filme lá do Senhor dos Anéis, que é a doença do ouro, né? Que os anões têm, né? A doença do ouro, a riqueza. Já pensou, você entra no seu quarto e tem joias, diamantes, tudo de ouro, aquilo ali é uma tentação muito grande para nós, porque aquilo vai ser um meio de adquirirmos aquilo que nós queremos. Então não há um mal em si na riqueza, não é que o rico ele vai para o inferno, não é isso. Mas aquele que coloca a riqueza, a confiança na riqueza, ele deixou Deus de lado, ele deixou de confiar no Senhor para confiar no dinheiro. Porque o dinheiro pode proporcionar muitas coisas para nós. Não é assim? Então esse é o mal daquele homem. Era colocar a sua riqueza acima de Deus. Como eu disse, a salvação é pela graça e não por obras. Mas a salvação, irmão, tem condições. O que eu estou falando aqui são o que os teólogos reformados, os reformadores diziam. Não estou inventando nada. A salvação ela tem condições. Jamais alguém pode ser salvo pelas obras, mas a salvação ela tem condições. E qual é a condição que Jesus coloca aqui?
deixa tudo e me segue. Aí é que o negócio pesa, irmão. Porque aí a gente aceita Jesus e a gente vai assim, tudo maravilhoso, né? Tudo lindo, Deus abençoando, abrindo as portas, e você... Aí chega uma hora que você começa a se deparar com os textos, né? Jesus falando, deixa tudo, me segue. Nega a si mesmo. Eita, tá pesado aí, Jesus. Nega-te a ti mesmo. Não faz a tua vontade, faz a minha. Aí começa a pessoa a abrir o olho, né? Aí chega lá naquele ponto onde Jesus fala, vocês também vão me deixar, vão querer me deixar? Jesus aperta o negócio e fala, vocês podem ir também. Porque há condições para seguir a Jesus, né? O hino fala, quando tudo tu deixares no altar, a tua vontade, os bens materiais não podem estar acima de Deus na sua vida. Para seguir a Deus, irmãos, você tem que deixar tudo para seguir a Deus. Deus exige do discípulo e da discípula um compromisso radical de vida, radical. A salvação, ela é pela graça, mas ela tem condições. Deixa tudo, vem e segue-me. Foi assim com todos os discípulos. Mas como eu disse, deixar tudo, o que significa deixar tudo? Significa uma nova postura de vida. Pedro continuava com seu barco, tanto é que quando Cristo morreu, eles ficaram escandalizados com aquela morte. Jesus depois teve que voltar para curá-los, mas quando eles estavam ali, Pedro estava lá pescando de novo, seu barco estava lá, sua casa estava lá. Mas antes, era aquele cuidado com a casa, né? Pintava 3 vezes por mês, limpava, aquele cuidado, a casa era tudo. Mas agora há um novo estilo de vida. É isso que é colocar Deus em primeiro lugar. É isso que é deixar tudo para me seguir. Não é pegar a casa e queima tudo, dá para os outros, pronto, não é isso. Agora aquilo não é mais importante. Agora o Senhor é o mais importante na minha vida. E aí eu tenho dedicação a Ele, eu dou tempo a Ele, eu tenho tempo para orar, eu leio a Sua palavra, e estou sempre, Senhor, me dá força para cumprir os mandamentos. E estou lutando ali, pedindo graça a Deus, porque é pela graça. É isso, é uma nova postura, é um novo estilo de vida. Será que em nós falta alguma coisa para que nós possamos herdar a vida eterna? Cristo pergunta para mim e para você. Fala para aquele homem, uma coisa te falta. E eu fiquei questionando na semana, Senhor, o que me falta? Será que eu tenho um amor em alguma coisa maior do que a Ti? Me mostra. E aí eu quero ecoar essa pergunta, será que nos falta alguma coisa? Vamos orar, vamos refletir, vamos pedir a Deus, porque nós queremos um tesouro no céu, amém? Nós queremos um tesouro no céu. Aqui é bom ter um tesouro, mas lá é muito melhor. Então eu quero que os irmãos também tenham. Temos dado mais importância para as coisas do que para Deus? Temos dado mais importância a pessoas do que a Deus? O que nos dá mais satisfação? Eita! O que nos dá mais satisfação? O nosso Senhor ou o bem-estar? Como é bom sentar numa rede e comer uma melancia, né, irmão? Estender os pés assim para cima e assistir série o dia todinho, né? Sem fazer nada. Não vou orar hoje não, estou cansado. Falar com Deus hoje não. No outro dia a mesma coisa, né? Cheguei do trabalho agoniado, não tem tempo para Deus. Senta lá no sofá, suco de laranja, Coca-Cola, não sei. E Deus vai ficando para lá, ó. O bem-estar. O bem-estar é um dos maiores ídolos que nós temos atualmente. Todo mundo quer estar numa boa, não é assim? Quero dinheiro, viver numa boa, churrasco, praia, lazer, e aí a pessoa vai nessa. Lazer, vou viajar não sei para onde. Vou não sei para onde. Deus, ó, vai esquecendo Deus, não lê mais a palavra, não ora, não lembra de Deus, Deus fica lá, Senhor, me abençoa aí que agora eu estou indo para... Deus de escanteio.
o que nos dá mais satisfação, em quem nós confiamos? No nosso dinheiro? Na nossa força? Ai daqueles que confiam em carros e em cavalos. Eu farei menção do nome do Senhor. Aqueles que confiavam em exércitos no Antigo Testamento. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Então eu repito, o discípulo de Deus, o discípulo e a discípula têm um compromisso radical de vida. Os que fazem parte do reino de Deus precisam praticar os mandamentos. Deus salva pela graça, mas impõe condições. Ele deve ser o mais importante na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, fazer uma breve oração, para que nós demos continuidade ao culto. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra. Senhor querido, toca em nossa vida, para que esta palavra hoje venha, Senhor, esclarecer, que ela venha iluminar os nossos passos. E se existe alguma coisa em nós, em mim, que falta, Senhor Deus, que eu venda, que eu deixe de lado, que eu deixe para trás, e te coloque como mais importante na minha vida. Me dê coragem para praticar a tua palavra, me dê a graça. Senhor, para mim é impossível, mas para ti nada é impossível. Me dê essa força e essa graça, para que todos nós aqui tenhamos um tesouro nos céus e cumpramos a tua vontade. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém.